Hoje nos cabe falar sobre dependência ou morte. Nós estamos falando aí nessa série sobre política, Nós já discutimos semana passada sobre direita ou esquerda e hoje vamos falar sobre dependência ou morte. Nós temos aí um texto aí como base para a nossa meditação aí. Pode pôr o texto? É o texto de Paulo lá aos Efésios. O texto diz assim: Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós vamos tomar esse texto aí para meditar um pouco sobre o tema. Dependência. Traduzindo o termo, significa uma anulação, pode passar, uma anulação da vontade. Descreve alguém que não possui liberdade ou autonomia para cuidar de si e não é capaz de tomar as próprias decisões. Isso chama-se dependência. Dependência pode surgir por motivos políticos, por motivos afetivos, por motivos emocionais, por dependência financeira, por uma série de coisas. Mas ele se refere sempre à anulação ou limitação da vontade de uma pessoa ou de uma comunidade de tomar decisões. Isso é dependência. Quando estamos em dependência, nós não temos a liberdade de tomar decisões sobre nós mesmos. Ela pode ser política, um estado de guerra, uma dominação, ela pode ser afetiva, dentro do lar, às vezes existem muitas dependências de pessoas que se impõem sobre os outros, exigem uma certa dominação sobre os outros, pode ser financeira, a pessoa se submete e aceita porque depende financeiramente de uma situação ou de uma pessoa para manter a sua vida, o seu status quo. Dependência. Pode passar? Eu gostaria de remeter nós a Piaget. Jean Piaget, quando ele elabora a sua teoria sobre o desenvolvimento, ele fala nesse aspecto usando alguns termos tirados da filosofia. Ele usa a anomia, a heteronomia e a autonomia. Nomos, o termo grego que nos remete à lei, ou regra, ou norma. Quando nós lemos lá o Deuteronômio, significa isso, Deutero segunda, nomos lei, a segunda lei, seria a releitura da lei. A releitura da lei. Aqui, pode continuar lá. Aqui, ele diz o seguinte, que a criança quando nasce, ela é um ser anômico. Ela não tem regra nenhuma sobre ela. O mundo gira em torno dela mesma. Diga lá o André com o Danielzinho, né? Quando chega a hora da fome, pergunta se ele pode arrazoar com o Danielzinho. Olha, dá para esperar mais 10 minutos? A mamãe ainda não chegou, vai chegar. Não tem conversa, é berro, é choro. A criança esperneia,
ela não aceita se submeter a uma lei de outros, a um horário de outros. Ela tem a própria percepção de mundo, e o mundo gira em torno dela. A criança nasce sem lei, ela é anômica, há ausência, nomos lei, ausência de lei. A criança, quando nasce, Freud falava que ela era perversa, a criança é perversa. Por quê? Porque ela não aceita a lei de ninguém, é a lei dela mesmo e acabou. Ela exige. Fez lá as suas necessidades fisiológicas, ela já quer que tire. E assim por diante. Assim a criança nasce sem determinação de outros. Mas se ela permanecer assim, ela vai se tornar um adulto perverso. Um adulto que não se submete a nada. Então, a família vai tratar de estabelecer através da educação, ou do trato, ou da tradição, uma heteronomia sobre essa criança. Olha, agora é hora de ir para a escola. Agora é hora de dormir. E assim a criança vai se amoldando àquele contexto cultural, àquela família. E ele dizia que existe a heteronomia. Heteros quer dizer diversos ou outros. Nomos, lei. A lei dos outros. É assim que desde pequeno nós somos tratados e treinados a receber uma lei de terceiros, que estipula para você o teu horário de dormir, o teu horário de comer, as tuas tradições, as tuas normas, o que é aceitável a você, o que não é aceitável a você. Piaget diz que essa heteronomia é estabelecida dentro da família, numa comunidade, numa nação, no mundo, através da cultura, através da educação, através dos moldes que a sociedade nos coloca, através das tradições que persistem na sociedade. Enfim, são leis que nós não fizemos, que nós não participamos, mas que nós internalizamos e vivemos segundo ela. Heteronomia. A palavra significa dependência ou submissão ou obediência a outros. Então, que a gente não coloca isso como um plano ideal. Heteronomia não é o plano ideal. É o que existe na sociedade, mas não é o plano ideal. Porque para ele existe uma evolução do ser humano, e ele coloca isso aí como um desenvolvimento moral. A pessoa desenvolve, se compreende o seu mundo e estabelece para si certas adequações que vão além da lei dos outros. Ele diz que isso é o desenvolvimento moral, chamado autonomia, auto sua mesmo, autonomia lei. Você estabelece para você sobre que leis você vai viver, quais são os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você quer praticar. Não é mais determinado pelos outros, porque a sua própria compreensão moral, seu próprio intelecto estabeleceu para você isso. Immanuel Kant fala sobre a autonomia como o fundamento de toda a moralidade das ações humanas. Ele fala que isso é um momento em que a razão estabelece para o próprio homem o que é certo, o que é errado, e ele vive segundo essa razão. Qual o problema da heteronomia? Dominação. Toda dominação é heterônoma. Toda dominação parte disso. Lembram-se dos fariseus no tempo de Jesus? Eles controlavam o povo através de uma lei
chamada lei mosaica. Eles diziam isso, não pode aquilo, e eles faziam uma pressão sobre a população de uma maneira geral. Eles se escandalizavam dos discípulos de Jesus que não lavavam as mãos, eles chamavam Jesus de comilão e beberrão, porque ele comia com os publicanos. Eles estabeleciam regras como para tentar Jesus, como levavam aquela mulher adulta e jogavam, olha, ela aqui adulterou, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus vai, olha, e viu que estava sendo testado. Ele obedeceria a lei ou ele não obedeceria a lei? Porque se ele não obedecesse essa lei heterônoma, ele também seria apedrejado. E ele vai e escreve na areia alguma coisa que ninguém relatou. E eu tenho a maior curiosidade de saber o que foi que ele escreveu na areia ali, que ninguém nunca relatou. Mas depois de um tempo, ele olha e fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos baixam a cabeça, se retiram. E ele diz para a mulher, onde estão os teus inquiritores? Eles não te acusaram? Eu também. Lá, não peques mais. Então Jesus nunca aceitou essa pecha dos fariseus de ser heterônomo. Você vai ter que cumprir o que a sociedade está estabelecendo. E eles dominavam de tal maneira que foram eles que insuflaram a multidão para, quando Pilatos oferece Barrabás e Jesus para um ser libertado, eles insuflam a multidão para escolher Barrabás. E assim por diante. A heteronomia é esse tipo de dominação de outros sobre a consciência da coletividade. Através de ideologias, através de partidos políticos, através de tradições, através de um monte de coisas, exercem pressão, o que a gente chama de pressão social, sobre a sociedade, para que as pessoas internalizem aquilo e sejam pessoas dominadas, que não conseguem chegar a uma compreensão racional das coisas e escolher o seu próprio caminho. As pessoas se tornam pessoas heterônomas, vivem em função de leis, tradições de outros. É o que tenta o Islã com a Sharia. Estabelecer uma política de Estado onde a lei religiosa domine sobre todo mundo e todo mundo tem que cumprir a lei religiosa do Islã. É o que tenta alguns cristãos estabelecendo o que a gente chama de reconstrutivismo. Estabelecer numa sociedade secular a lei mosaica, acreditando que com isso todo mundo viveria melhor e seríamos todos cristãos. Seria esse o caminho que estabeleceríamos para a dependência, para fugir da dependência? A sujeição de um indivíduo diante da vontade de terceiros, de um grupo, ou mesmo de uma coletividade, podem ser através de leis, pode ser através de dogmas religiosos. Quantos dogmas religiosos são impostos aí à comunidade e são abraçados como verdade última sem nenhum questionamento? Pode ser através de teorias econômicas, pode ser através de tantas coisas. Pode passar. Heteronomia. Sujeição da vontade. Pode passar. Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, ele observa que a heteronomia era imposta no sistema educacional sobre os educandos, acabava por desestimular o desenvolvimento de suas habilidades, como
a criatividade, como a iniciativa, como a construção de um ser para si. A consequência natural desse tipo de exercício sobre o sistema educacional é a imposição, foi transformar crianças em adultos conformistas, vulneráveis, com pouco senso crítico. É isso que a heteronomia provoca. Mas vamos adiante. Eu gostaria de falar também sobre a autonomia. E como nós falamos aqui a cristãos, no cristianismo nós temos uma referência básica, que é a pessoa de Jesus. Jesus Cristo é a nossa referência. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. E nós partimos então dele. Pode passar. Immanuel Kant, a lei moral, é aquilo que eu digo. Na autonomia, a pessoa amadurece a sua própria consciência moral pela razão, para poder escolher sobre qual normas ele vai viver. Quais são válidas para ele e quais ele vai desprezar. E aí entramos, pode passar, na autonomia. Autonomia, a capacidade de reger-se por si mesmo. Liberdade e autonomia para tomar as suas próprias decisões. Escolher as leis que regem a sua conduta. Desenvolvimento pleno dessa consciência moral que Piaget fala aí. A Bíblia diz assim que o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão da prática, têm os seus sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Assim, a autonomia é a capacidade que você tem de escolher qual será o seu caminho, sob que regras você se submeterá. Eu devo dizer, meus irmãos, que o autônomo é problema. O autônomo sempre foi problema. Os grandes revolucionários, os grandes pensadores, todos são autônomos. Foram capazes de observar o seu meio, observar o que dominava, a ideologia que dominava o seu tempo, e foram capazes de pensar além e dizer, eu quero algo diferente disso. Assim, os autônomos são os que promovem revoluções. Os autônomos são os que promovem mudanças. Os autônomos são que acrescentam novas leis que fazem com que a sociedade mude, evolua para um estágio superior de justiça, de correção, de honestidade. Os autônomos. E aí, a Bíblia fala, olha, o alimento que Deus dá através da sua palavra, o alimento que Ele dá, é para aqueles que já têm, pela prática, os seus sentidos exercitados para discernir, olhar para o meio e entender o bem e o mal. Isso é bem, isso é mal. O que eu vou escolher? Mas na fé cristã eu tenho os meus sentidos, pela prática, exercitados para poder escolher qual que é o bem, qual que é o mal. Qual o caminho que eu devo seguir? Mas o que é espiritual se discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então, muitas vezes, você como cristão não vai ser compreendido. Seus valores, as suas opções de vida não serão compreendidas. Mas você vai discernir bem tudo. Você vai ter discernimento pela palavra de Deus, pela ação e iluminação do Espírito Santo na sua vida. Você vai poder discernir todas as coisas, o bem e o mal. É isso que, esse é o projeto que a Bíblia apresenta para o cristão. Por isso Paulo, escrevendo lá no início da igreja, ele diz assim,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade, a uma só fé, à medida da estatura completa de Cristo, a perfeita varonilidade, a humanidade perfeita. Esse é o projeto da Bíblia para a fé cristã. Projeto da Bíblia para a fé cristã. Eu vou correr um pouco mais aqui. E aí nós nos debruçamos sobre a pessoa de Jesus. Jesus era autônomo ou heterônomo? É uma discussão. Eu não vim para cumprir a lei, eu vim para cumprir a lei, não vim para destruir a lei. Ele era massa de manobra, ele aceitava a imposição que os fariseus faziam para ele. Lá, logo no começo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 43, ele começa uma série de declarações que são fantásticas. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Isso era a lei. Eu, porém, vos digo, olha aí, eu estou indo além disso, eu estou fugindo dessa regra, eu estou ampliando essa regra, eu estou apontando um outro caminho. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque ele faz o sol, que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pode passar. Isto. Aí ele começa uma série de discursos assim: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Capítulo 5, verso 27. E assim ele começa uma série de orientações aos seus discípulos, de maneira totalmente autônoma. Ele está dizendo: eu estou dizendo a vocês, eu compreendi a lei, eu conheço a lei, eu discuti quando tinha 12 anos essa lei com os fariseus e os sacerdotes no templo, eu conheço bem, mas eu estou vendo um caminho ainda muito maior, que é o caminho que Deus espera daqueles que me seguem. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, fico. E como todo autônomo, Jesus incomodou. Incomodou o seu tempo, incomodou os poderosos do seu tempo, incomodou aqueles que detinham o controle sobre a sociedade de maneira heterônoma, impositiva, castradora. Eles não podiam aceitar alguém que não se submetesse a eles. E o autônomo vai ser sempre assim. Ele não vai se submeter, e não se submetendo, ele se coloca em oposição àqueles que detêm o poder. Jesus era autônomo. Mas eu gostaria de dizer que Jesus, muito mais do que autônomo, e aí eu quero acrescentar um tema aí, pode passar. Jesus era teônomo, ele tinha uma teonomia. Ele tinha uma ligação com o Pai tão forte, tão radical, tão transformadora, que ele recebia do Pai as determinações para que ele fizesse a obra aqui na Terra. Então, ele, muito mais do que uma autonomia, ele vivia uma teonomia. Jesus declara a sua íntima ligação com a vontade do Pai. Ele declara que vive para cumprir a vontade do Pai, que a vontade divina era a sua lei, muito mais maior do que as leis humanas, que ele vive uma teonomia. Ele diz assim: eu te glorifiquei na terra. Olha lá. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê. Crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Portanto, o que digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Eu e o Pai somos um.
Entende? A forma como Jesus encarou todo esse drama social de se amoldar, não se amoldar, de se rebelar, de ser autônomo. Ele diz assim, olha, a minha autonomia é motivada por uma ligação que eu tenho com o Pai. Uma ligação que determina o sentido da minha vida. Uma ligação pela qual eu vim a este mundo e pela qual vivo neste mundo e pela qual oferecerei a minha vida pela salvação da humanidade. Essa relação com o Pai, essa teonomia determina Jesus de tal maneira que ele coloca assim lá em João, na oração sacerdotal, João 17, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí, um parênteses aí. Ele nos dá uma lição de como adorar a Deus. As igrejas estabelecem formas de adoração, não? Toda religião estabelece forma de adoração. Adoração é frequentar o culto na igreja tal. Adoração é estabelecer aquela liturgia tradicional ou aquela liturgia mais avivada. Adoração é gritar glória, aleluia, louvado seja Deus, com as mãos para o alto. Mas ele fala aqui, ó, eu te glorifiquei. Como que eu te glorifiquei? Tendo consumado a obra que me desse a fazer. A forma de glorificar a Deus, meus irmãos, é cumprir a missão que ele tem para nós. Tudo mais é invenção humana, me perdoem a liberdade de falar isso. Tudo mais é o homem estabelecendo para a comunidade religiosa o que é adoração. Aí vem grandes conjuntos, aquele show pirotécnico e não sei o quê. Isso é adoração, e aquela multidão gritando e pulando. Isso é adoração, isso é adoração. Pode ser um momento de descontração minha. Eu gosto disso, eu sou apaixonado por música. Eu gosto disso. Mas se eu disser que a minha adoração a Deus termina nesse tipo de espaço, então eu não entendi o Evangelho. Então eu matei o Evangelho. Então eu amarrei o Espírito Santo aqui dentro. E a obra nunca vai ser feita. Dependência ou morte. Eu quero dizer que, fazendo aí uma análise, a igreja ocidental, meus irmãos, é uma igreja que perdeu o rumo. É uma igreja que vive aí de liturgias, cerimônias, eventos, celebrações, de doutrinas exóticas, de mágica, de sacerdotes que se dizem apóstolos, profetas e mais, fazendo milagres, e as pessoas correm atrás dos milagres. Seria essa a glorificação do nome de Deus? Será essa a glorificação que Deus espera do seu povo? Pode passar, Elias. Obrigado. Paulo, falando aos Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto não é liturgia, o culto é o oferecimento do corpo, dos braços, da voz, do corpo como sacrifício a Deus. E ele diz mais: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo dizia o seguinte: olha, tem que haver uma revolução na sua mente. O Evangelho tem que vir na sua mente como uma explosão de poder, de iluminação do Espírito Santo, de transformação. Eu vejo nisso de uma maneira muito prática. Conformação. Conformação é você tomar a forma.
Então, quando você joga uma água dentro de qualquer recipiente, ela toma forma do recipiente. Se você colocar na geladeira, numa vasilha redonda, ela vai ficar redonda. Se colocar numa vasilha quadrada, ela vai ser quadrada. É o tal do crente chuchu. Você sabe que chuchu não tem gosto, né? Ele pega o gosto do que está em volta. Se ele está em volta da carne, ele pega o gosto da carne. Se ele está em volta de outros legumes, ele pega. O chuchu é assim. E eu lembro de um pastor amigo, o reverendo Silas, que ele dizia o seguinte: tem muito crente chuchu. Ele não tem gosto de nada, mas ele pega o gosto de onde ele está. Se ele está num lugar mais avivado, ele pega aquele sabor mais avivado. Ele está num meio mais tradicional, ele pega aquele... E ele é um crente chuchu, ele toma forma. Ele toma forma. E Paulo está falando, não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas transforme-se. Transformar quer dizer quebrar a forma, permitir que aquilo que vá além da forma, que a tua capacidade, o teu cristianismo vá além da forma. Ele diz, só aí, quando você quebrar essas formas que o mundo, que a sociedade, que a família, que muitas vezes as pessoas põem sobre você, quando você conseguir quebrar essa forma, ir além da forma, você vai sentir a renovação da sua mente. E aí sim, você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, o Evangelho não cria dependentes. O Evangelho cria autônomos, influenciados por uma forte teonomia que vem até nós pela Sagrada Escritura e pela ação do Espírito Santo. O Evangelho traz transformação, o Evangelho traz renovação da mente, o Evangelho traz mudança, rupturas, às vezes radicais, com o pecado, com vícios, com ideologias, com uma série de coisas. O Evangelho traz isto. Se o Evangelho não traz isto, alguma coisa está errada. E aí nós terminamos com a morte. Morte nós podemos dizer que é a destruição do eu. Morte nós podemos dizer que é a aniquilação da vontade. Morte nós queremos dizer que é destruição dos sonhos. Ou um desesperançar. Eu me lembro sempre daquela visão de Ezequiel, no vale de ossos secos. Então, o Espírito pega e leva o profeta até um vale cheio de ossos, e Deus pergunta a esse profeta, pode esses ossos voltar à vida? Eram ossos sequíssimos. O profeta olha, não acredita muito e responde assim, Senhor, tu o sabes, eu não sei de nada, só o Senhor que sabe. E aí ele diz, profetiza, e ele profetiza os ossos, e juntam os ossos, e juntam os nervos, e junta a carne, e se levanta um exército numerosos. E aí Deus compara aquela cena com o povo de Israel. E ele termina essa visão dizendo assim, eis que o povo de Israel diz, estamos como mortos. A nossa esperança morreu. Era assim que estava o povo, morto. Quando você mata a esperança de um povo, você mata a vontade de um povo de mudar, de se transformar. Você destruiu aquele povo, isso é morte. Isso é morte. Eu gostaria de dizer, meus irmãos, só para encerrar, já falei demais, eu tenho que pedir perdão para a Mayra, para o Altamiro, porque eu sou um tanto quanto prolixo e eu tenho dificuldade de cumprir horários, mas eu vou tentar. Na última eleição nesse país, o número de votos brancos e nulos foi recorde. Nós tivemos 42 milhões de eleitores que não escolheram os seus candidatos. 20% nem sequer compareceram para votar. Praticamente elege o presidente da República esse número. Meus irmãos, por que isto?
Porque o povo já está desesperançado com a política, com as ideologias que permanecem de pé nesse país. Porque já não acreditam mais numa mudança que venha por uma via política, com a política que está de partidos dominando sobre a nação, de pessoas assumindo, se corrompendo. As pessoas não acreditam mais. Nossa nação está como o povo de Israel, olhando. Há muitos que falam, eu vou porque eu sou obrigado a votar. Outros falam, eu vou anular o meu voto. Outros falam, eu vou votar em branco. E outros falam, eu nem vou. Se eu não sou obrigado, eu não vou. E é assim que se encontra a nossa nação. Dependência ou morte. Seremos, como igreja, e aí entra o papel da igreja, como igreja, seremos heterônomos ou autônomos? A igreja no Brasil é uma igreja apagada, apática, uma igreja que se fechou dentro dos muros dos templos e olha somente para o seu umbigo e não é capaz de olhar para a nação e amar a nação e se unir para a transformação da nação. Segundo o último censo do IBGE, nós somos mais do que 30 milhões de evangélicos. Nós podemos mudar a realidade da nação se todas as igrejas se juntarem para acabar com a fome, com as favelas, os mocambos, as submoradias. O que nós podemos fazer por isso? Nós podemos propor ao poder público ações efetivas para a mudança daqueles que sofrem. Nós podemos pedir à prefeitura um terreno e ali dividir e começar no regime de mutirão, as igrejas bancando, construir casas para retirar as pessoas dessas áreas críticas que muitas vezes no desabamento, desmoronamento, morrem crianças sem nenhum tipo de proteção. Nós podemos fazer alguma coisa por eles. E por que não fazemos? E por que nos calamos? E por que a igreja cruza os seus braços confortavelmente, se alimentando das benesses do poder? Não somos perseguidos, temos liberdade de culto, podemos construir templos suntuosos, luxuosos, confortáveis, podemos ter grandes espetáculos. E a realidade, e a nação que perece, a nação que paga um preço alto, a nação que sofre uma inflação alta, que sofre o desemprego, o que vamos fazer? Nada. Vamos nos omitir? Vamos nos calar? O Salmo 85 tem uma expressão que eu quero encerrar com ela, dizendo assim, verso 10 até o 12. A misericórdia e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará na terra. A justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. Quando o Evangelho chegou aqui, esse era o projeto. E esse continua sendo o projeto. Independência ou morte. Estamos como mortos. Pereceu a nossa esperança. A igreja vive sob dominações, anestesiada nos seus privilégios. Dependência, morte. Eu não vou dar uma conclusão, porque seria uma conclusão muito pessoal. Semana que vem nós teremos aí o texto sobre soberania e política, e aí vocês vão deslanchar aí. Mas eu gostaria de dizer nesta manhã a vocês e a vocês que nos ouvem aí, minha função como pastor do Altamiro, da Mayra, não é para dizer para vocês, vote nesse, vote naquele, adote essa ideologia, adote aquela ideologia. Isso é heteronomia.
Isso é contrário àquilo que nós cremos. Nós nunca faremos isso. Nosso trabalho é fazer com que, através do Evangelho, as mentes se renovem e você possa escolher uma participação séria, objetiva, uma escolha correta de transformação da sua nação, da sua sociedade. Nós não temos que dizer aqui, nós não somos os iluminados que devem dizer à comunidade como eles devem pensar e como eles não devem pensar. Esse não é o trabalho pastoral. O trabalho pastoral é falar do Evangelho. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma só fé, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, efetua o seu próprio crescimento em amor. Deus abençoe, um bom domingo, um bom Dia dos Pais. Espero que eu não tenha estragado nada. Deus abençoe a todos. Obrigado, Mari.